Olá, bom dia. Mais uma live. Eu vou começando devagar, esperando o Instagram aí avisar. Cura emocional para destravar o propósito de vida aí que Deus tem para você. Tô falando um pouquinho mais devagar, é assim mesmo. Eu vou esperando aí as minhas alunas ir entrando. Bom dia, meninas. Bom dia, mulheres lindas. Deixa eu me apresentar. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu nome é Patrícia Monteiro, eu sou psicanalista cristã e eu trabalho já há 5 anos, foi um chamado de Deus aí para minha vida. Eu trabalho com mulheres cristãs, com cura, restauração emocional, libertação, para que elas possam destravar a vida e fluir no propósito que Deus tem na vida delas. Essa é a minha missão. Eu falo que eu estou há 5 anos trabalhando com isso, porque até há 5 anos atrás eu era somente professora e farmacêutica, até que Deus me levantou e me chamou também para ser psicanalista. E aí eu fui fazer a minha formação, fui me especializar, fui buscar a Deus também, trabalhar também a minha parte emocional, entender aí quem eu sou e o que eu vim fazer. E hoje eu estou com esse trabalho, né, amando do Senhor. E é para mim um motivo de muita honra. Hoje de manhã eu estava orando, inclusive eu orava por você que vai assistir minha live hoje, e eu pedi do projeto que Ele tem na sua vida. Eu agradeci a Deus porque isso para mim é um motivo de honra, fazer parte do plano e do propósito que Deus tem na vida de muitas mulheres. E eu estava hoje orando, agradecendo a Deus porque é de fato uma honra. Tem muita gente que pensa que pode ser um peso, tem muita gente que vê isso muito prazeroso, e é uma honra saber que um Deus tão grande, tão soberano, Ele nos comissiona, né, a fazer parte aí do plano e do propósito dele. E eu quero falar hoje com você sobre feridas emocionais, né, cura emocional para destravar aí o propósito de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, você vai me respondendo aí que eu vou lendo. E se você assistir esse vídeo depois, mais tarde no YouTube, eu quero também ouvir, né? Eu quero ler, né, a sua resposta. Você sente que a sua vida está travada hoje em alguma área? Né? Comenta para mim aqui qual é o seu maior desafio hoje, o que você está enfrentando hoje, que para você é algo muito difícil, que você acredita até que não vai conseguir vencer. Quero que você comente aqui para mim e eu vou ir te respondendo na medida do possível, inclusive se você vê essa live, né, mais tarde, porque ela vai para o YouTube, comenta lá também que eu vou responder para você. E hoje eu quero falar com você sobre algo que é muito importante, que é importante, sabe por quê? Porque isso acontece muito na nossa vida, mas poucas pessoas se dão conta, poucas pessoas percebem que isso acontece, percebe, né, que pode ser isso que está atrapalhando a vida delas, elas não se dão conta. As feridas emocionais, elas vão impedir o fluir do propósito, né? E eu quero hoje falar um pouco com você sobre a cura, porque não adianta eu apontar o problema e não te mostrar a cura, não te mostrar como você resolve isso. A verdade é que existe uma conexão. A Bíblia ela vai dizer que existe uma conexão entre o nosso emocional e o nosso espiritual. Na verdade, nós somos seres triunos, né? Se você nunca pensou nisso, hoje eu quero te ensinar que nós somos seres triunos, nós somos seres espirituais. Estamos dentro desse corpo e possuímos uma alma, ou seja, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos nesse corpo. Então nós somos seres triunos. E a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus ela é apta, ela é capaz de penetrar a junção entre o espírito e a alma, ou melhor, entre a alma e o espírito. Porque o espírito, quando eu vejo, né, esse versículo, eu entendo que o espírito é algo ainda mais profundo na gente. E aí o emocional ferido, ele afeta diretamente a sua vida espiritual, a minha vida espiritual. Por isso que é importante cada vez mais
né, se falar em cura emocional, porque é a cura emocional que nos possibilita, né, cada vez mais nos entendermos, termos autoconhecimento e também fluir em todas as áreas da nossa vida, que é o propósito de Deus para nós. O que é o propósito de Deus para nós? É o plano que Ele tem para a nossa vida aqui na Terra. E o emocional ferido, ele afeta diretamente a sua vida espiritual. Como afeta a sua vida espiritual? Temos, por exemplo, ter domínio próprio. Né? O emocional ferido, ele vai afetar a vida espiritual. Isso vai gerar em nós falta de domínio próprio. Então, se o emocional ferido gera em nós falta de domínio próprio, olha como isso vai afetar a sua vida espiritual. O emocional ferido gera falta de domínio próprio. A falta de domínio próprio, ela ela nos impede de obedecer a Deus prontamente. Então, se a gente está em desobediência, a gente está em pecado. Olha como o emocional ele vai afetar o nosso espiritual. Então, se uma pessoa ela está com o emocional ferido, muito dificilmente ela consegue ter domínio próprio. Não tendo domínio próprio, ela não consegue obedecer ao Senhor. Não obedecendo ao Senhor, ela está em pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Então, cada vez mais que uma pessoa está em pecado, menos ela está dentro do propósito de Deus para a vida dela. Então, obedecer a Deus é imprescindível para que você viva o propósito que Ele tem para você. Agora eu quero que você me diga também uma coisa aí. Eu quero que você fale para mim se você observa na sua vida que você vive ciclos repetitivos. Eu vou te explicar melhor aí ao longo da live o que isso significa, mas eu quero que você diga para mim se você vive ciclos repetitivos. Como é que isso acontece? Né, os ciclos repetitivos. Fala para mim se isso está fazendo sentido para você. Eu disse para você que a cura emocional vai destravar a sua vida para você fluir no propósito de Deus. Só que, de repente, hoje o seu cenário ele se apresenta da seguinte maneira. Eu vou te explicar como é que funciona esses ciclos aí repetitivos. Você olha para a sua vida e você percebe que repete padrões. Padrões da sua mãe, padrões do seu pai, padrões das pessoas com quem você conviveu na infância. Por quê? Porque às vezes, por mais que você tenha seu pai e sua mãe presente, você foi criado muito, né? Você foi criada muito dentro da casa de uma tia sua. E aí você repete os padrões dali daquela casa, porque você estava sendo criado naquele ambiente, você estava sendo criada naquele ambiente, então foi aquele ambiente que influenciou você. Então você vê, por exemplo, no seu casamento, você repetindo o padrão, o mesmo casamento que você tem hoje foi o casamento que você viu dos seus pais ou dos seus cuidadores, né? Na criação dos seus filhos, você vê hoje a mesma dificuldade que a sua mãe tinha, né? De criar você e seus irmãos. Na sua vida financeira. A vida financeira, então, é onde as pessoas mais repetem os padrões. O mesmo padrão de escassez que tinha sua mãe, que tinha os seus pais, você hoje vê também na sua vida. As mesmas dificuldades. De repente, se seus pais não tiveram casa própria, hoje você também não tem. Se de repente você estudou numa escola pública, hoje você vê que seus filhos também estudam numa escola pública, porque você, assim como seus pais, não tem hoje condições de dar uma boa escola para os seus filhos. Então, isso é repetir padrão. Né? Ser bem-sucedido é quando os filhos, né, são melhores que os pais. Os filhos, eles avançam, né, uma casa, vamos dizer assim, e vivem uma vida melhor do que o dos pais no casamento, a casa deles, a profissão deles é melhor. Então, isso é ser bem-sucedido. A sua sucessão, quem sucedeu você, hoje vive bem. Então, se hoje você vê que a sua vida repete os padrões dos seus pais, você está repetindo ciclos, entende? Isso que é repetição de padrão. A repetição ela também pode ser na sua vida agora. Você hoje olha a sua vida e fala assim, poxa, ontem, por exemplo, anteontem, eu estava conversando com uma mulher que ela disse que ela repetia muito um determinado padrão. Eu vou te explicar qual é o padrão que ela repetia. Todo o trabalho que ela fazia, em todo lugar que ela ia trabalhar,
Ela percebia que ela despertava inveja nas pessoas. Ela percebia que as pessoas invejavam ela de alguma maneira, e isso deixava ela muito irritada. Então ela muda de emprego, mas o mesmo cenário acompanha ela para onde ela vai. Isso é repetir padrão. Então você sai de um cenário, vai para outro cenário, mas você percebe que acontecem as mesmas coisas. Vou te dar outro exemplo. Você mora numa cidade, e aí você muda de cidade, chega nessa cidade, você tem os mesmos problemas. Você muda até de país e você tem os mesmos problemas, mesmo que esse problema seja problemas de escassez financeira, mesmo que esse problema seja um problema de relacionamento, mesmo você vê que você repete os mesmos problemas. E isso são repetições de padrões, isso são repetições de ciclo. Eu prefiro chamar que é repetir a mesma estação, porque a nossa vida é feita de estações. E aí a gente vê que não avança, que está sempre naquela mesma estação. E aí eu vou te dar outro exemplo. Você hoje percebe que o seu marido, ele é parecido com o seu pai. Ele é um banana igual o seu pai era, ou ele é um fracassado, né? Eu falo fracassado entre aspas, porque a gente pode aqui trabalhar vários conceitos de fracasso, mas eu vou dizer fracassado para que você entenda claramente. Ele é um fracassado, assim como seu marido é hoje, não avança na profissão, ou você vê que hoje o seu marido é tão agressivo, é tão estúpido quanto o seu pai era com a sua mãe e com você. Ou você vê que seu pai e sua mãe se divorciaram e hoje você também se divorciou. Tudo isso são repetições de padrão. Então, como é que isso se forma, né? Você olha hoje a sua vida e você vê a sua vida um caos, tudo descontrolado, né? Os seus filhos estão descontrolados, a sua vida financeira descontrolada, né? A sua vida profissional travada, estagnada, ela não avança, não vai para frente e você está até ansiosa para que dê certo. Você já fez de tudo, já tentou de tudo. Eu não estou dizendo que você não esteja tentando. Pior é quando a pessoa está tentando e não está conseguindo. Porque quando não tenta, e aí tem a resposta já. Não consegui porque eu nem tentei, mas quando a pessoa está tentando e ela não consegue, então isso vai... Manu, minha sobrinha linda na live. Manu, vê pra mim, por favor, filha, se o som tá bom, tá? Vai dizendo aí pra tia se o som tá bom. Minha sobrinha, gente, 15, 16 anos, né, Manu? Vai fazer 17 esse ano, assistindo minha live. Olha que bênção. Então, a sua vida profissional, você tá até ansiosa para que ela dê certo, mas ela simplesmente travou, né? A vida profissional travou. Não vai para frente, ninguém te contrata, ninguém procura o seu serviço, ou se alguém procura o seu serviço, ela não paga o preço que você cobra. Tudo isso é repetição de ciclo, tudo isso é vida travada que não vai para frente. É a vida financeira escassa. Gente, isso não é normal. Tudo isso que eu tô falando para você, não é normal isso acontecer. Não é o certo isso acontecer. A vida financeira totalmente escassa. Apesar de você ver, e isso que eu vou te falar agora é mais louco, você vê à sua volta as pessoas com o mesmo padrão que o seu. Vou te dar um exemplo. Você tem a vida financeira muito apertada, você precisa muitas das vezes de ajuda aí dos seus sogros, você precisa de ajuda de terceiros, de outras pessoas todo mês para poder fechar a conta, ou mesmo que não seja todo mês, mas está sempre precisando de ajuda financeira. Você paga aluguel, a sua renda não dá até o final do mês, e você olha os seus amigos e você vê eles passando pela mesma situação. Aí você pensa assim, olha, o problema é a economia do Brasil. Não estou dizendo que o Brasil não tenha problema econômico, não estou dizendo isso. Mas eu quero chamar sempre para a gente o poder de decisão da nossa vida e o domínio sobre a nossa vida e sobre o que acontece nela. Né? Se a gente terceiriza sempre, a gente tira de nós esse poder, a gente dá esse poder para terceiros, a gente fica numa situação muito passiva, né? E aí não podemos fazer nada, já que estamos nessa situação passiva. Então, eu estou querendo chamar sempre você, sempre me chamar a responsabilidade. Então, não estou dizendo que o Brasil não tenha problemas, mas a gente olha e fala, poxa, tá todo mundo com tanta dificuldade quanto eu,
então isso que eu estou vivendo é normal. Você está entendendo? Eu estou te chamando para esse padrão de pensamento. Só que eu vou dizer para você que não é normal. Sabe o que acontece? A sua mente está tão habituada a esse padrão que você, sem querer, inconscientemente, você chama para você esse tipo de círculo social. Você hoje se vê inserida no ciclo social tão parecido com o seu. Tanto que isso valida em você, olha que eu estou falando que é verdade, que isso valida em você a crença de que é assim mesmo, de que isso é normal, porque você vê todo mundo à sua volta assim. Só que por que eu digo que isso não é normal? Por que eu digo que não é normal ser assim? Não é porque todo mundo vive a mesma coisa que é normal. Não é porque todo mundo faz igual a mesma coisa que isso é normal e que isso é certo. Sabe por que eu digo que isso não é normal? Pois é, Lilian, desse jeito, né? É desse jeito. A gente começa a achar que é tudo normal porque a gente vê todo mundo igual, mas não é. Sabe por que eu falo para você que não é? Porque em Isaías 1,19 diz, sabe o que pra gente? Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. É promessa para mim e para você comer os melhores frutos desta terra. Então, se a gente não está comendo, se você está dentro de uma sociedade hoje, dentro de um município hoje, uma cidade hoje, e você não come o que aquela cidade tem de melhor, tem alguma coisa errada. A gente tende a achar que o problema é o mundo todo, que o problema é a economia, que o problema é o partido político, que o problema é o lugar onde eu moro. Mas se você está dentro do propósito de Deus, o lugar onde você mora pode ser terrível. Se você está dentro do propósito de Deus, não vai te faltar provisão. Não vai te faltar comer o melhor dessa terra, porque é promessa do Senhor. Então tem alguma coisa errada que você não está vendo. Tem algo errado ali na sua organização de vida que você não está vendo. E eu vou te garantir que isso são feridas emocionais que causam em você bloqueios emocionais. E os bloqueios são tão grandes, são tão profundos, que você não consegue perceber e mapear quais são. E aí, se hoje você não come o melhor desta terra, eu não estou dizendo que você tem que ser muito rica, porque você ainda não está dentro desse círculo social, você não está dentro desse ambiente. Mas, e de repente, esse não é o propósito de Deus para você. Mas mesmo você tendo uma determinada classe social, ainda assim você come o melhor desta terra. Porque essa é a promessa do Senhor. Quando a gente está dentro do propósito de Deus, a gente consegue visualizar tudo isso. A gente consegue visualizar e, gente, é tão assim, é algo tão sobrenatural que quando... Eu vou dar um exemplo para você. É muito abaixo das minhas condições fazer uma viagem para a Europa. É muito abaixo das minhas condições financeiras. Mas era propósito de Deus que eu passasse um mês na Europa. E eu passei um mês de janeiro todo lá. E aí eu tenho 45 anos, sempre sofri em todos os sentidos. Isso não é normal. Lilian, não é normal. É Liliana, né? É normal que a gente tenha algumas provações, mas a nossa vida como um todo, ela tem que ser leve, alegre, porque a palavra do Senhor nos promete isso. O nosso fardo, ele não é pesado. Por mais que a gente passe por alguma provação, a gente percebe que aquilo é uma fase, que aquilo vai passar e aquilo passa. Eu passei o meu 2024 numa provação muito grande, aprendendo do Senhor certas coisas, mas eu percebi que aquilo era uma provação. E eu percebi também que mesmo em meio àquela fornalha que eu estava, em 2024, ano passado, eu vi a provisão de Deus. É como eu te falei. Tanto que em 2025, janeiro de 2025, eu passei um mês na Europa. Um mês fazendo trabalho de palestras e pregações, levando a mensagem do Senhor, justamente essa mensagem que eu estou te trazendo agora, de cura e libertação para que as mulheres vivam o propósito de Deus. Então, em momento algum, gente, na minha vida, eu pude imaginar que eu teria recurso para isso, só que eu tive o recurso e eu vi o tempo inteiro a provisão do Senhor. Comi ou não comi o melhor desta terra? Você entende? Então, por mais que hoje a sua vida esteja em total desordem, em total caos, você entende que é um período, que é uma provação,
que aquilo ali Deus está te dando direção, que Deus está te dando. Você sente Deus com você o tempo todo, quando você está dentro do propósito dele. Entende? Porque a Bíblia também vai dizer isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, quem está dentro do propósito do Senhor percebe o tempo inteiro a provisão dele, percebe o tempo inteiro o cuidado dele, mesmo que a gente esteja dentro de uma fornalha. E esse ano que passou, em 2024, eu entendi o que significa a gente entrar na fornalha. A fornalha queima a carne. E aí, o espírito não queima na fornalha, né? Então, tudo aquilo que é desejo da carne dentro da fornalha é queimado. Por isso que aqueles três lá, né, em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram consumidos pelo fogo da fornalha, porque eles já viviam, né, não mais os desejos da sua própria carne, eles viviam o desejo, a vontade do Senhor, e isso não é queimado, isso não passa, né, pelo fogo, porque isso é santo. E aí, essa é uma reflexão para que a gente faça agora, sair um pouco aqui do meu roteiro. Eu quero falar com você mesmo sobre feridas emocionais. Uma outra live a gente fala sobre essas questões de libertação, que são questões espirituais, né? Lembrando que a gente tem problemas espirituais, que é oriundo de pecado, mas a gente tem problemas emocionais, que é oriundo, né? Tem raiz lá nas feridas emocionais, né? E esse é meu objeto de trabalho. Então, eu quero te falar uma coisa. Liliana, eu quero te falar uma coisa. Manu, todos vocês que estão me assistindo aqui, eu quero falar uma coisa para você. Deus chamou você para algo bem maior do que você está vivendo. Mas tem alguma coisa que trava a sua vida. Deus chamou você para algo muito grande, porque o propósito de Deus não é pequeno, Deus é grande, então Deus tem propósito grande para a vida das suas filhas. Só que tem alguma coisa que te trava. E eu vou te assegurar que isso que está travando você são feridas emocionais. As feridas emocionais, elas causam em nós bloqueios emocionais. E esses bloqueios bloqueiam não só as nossas emoções, não só a nossa capacidade de receber e de dar amor, mas também bloqueiam aí a nossa vida espiritual, porque a gente acaba entrando em desobediência, porque a gente não consegue obedecer a voz do Senhor, o comando do Senhor, a gente mal consegue ouvir a voz de Deus se a gente estiver ferido emocionalmente. Então, por isso, eu vou te dizer uma coisa, Satanás, ele utiliza das feridas emocionais, ele utiliza dos nossos traumas, das nossas dores, para agir na nossa vida, porque ele consegue potencializar a nossa dor. Como é que ele potencializa? Ele faz a nossa mente reviver, ele faz o tempo inteiro, ele fica o tempo inteiro soprando aqui no nosso ouvido coisas que aconteceu, faz a gente remoer, faz a gente se ressentir com aquilo tudo. E isso faz com que trave a nossa vida e o fluir do nosso propósito aí em Deus. E ele vai trabalhar de forma, né, o objetivo dele é paralisar. Ele quer nos paralisar no propósito, porque ele sabe que o nosso propósito é grande. Por isso que a minha missão é levar cura e restauração, libertação para as mulheres cristãs, para que elas consigam aí fluir. Porque eu conheço muitas mulheres que servem na igreja, mulheres que cantam, louvam, levantam as mãos, adoram lá o Senhor na igreja, mas são feridas emocionalmente, são sepulcros caiados. Por quê? Porque em casa, o transbordar delas em casa é só transbordar de feridas emocionais. Elas sangram em cima dos filhos, em cima dos maridos. Elas parecem meninas. Eu amo que lá em Coríntios 13 está dizendo assim, Paulo ele diz assim, quando eu era menino, pensava e agia como menino, mas hoje que sou homem maduro, eu penso e ajo como um homem maduro. Então, muitas das vezes, entram, né, no controle da vida dessas mulheres feridas, a criança ferida lá na infância. Então, essas mulheres louvam a Deus, adoram a Deus lá na igreja, mas em casa não erguem um altar. Em casa são sepulcros caiados. Em casa elas sangram em cima dos filhos com gritaria, com ignorância, né? Já ouvi mulheres cristãs, já ouvi dizer para o filho, para o bebê, eu não quero você,
mesmo em tom de brincadeira. Eu não te quero hoje. Isso dito em tom de brincadeira, na verdade, está revelando algo que tem dentro dela. Algo que ela escutou muito quando era criança. De repente da mãe, de uma tia, do pai, principalmente do pai. Sentiu isso do pai, porque uma mulher que rejeita os seus filhos, quando eu falo rejeita, gente, eu falo isso com muito amor, porque isso muitas das vezes é inconsciente. Como é que essa rejeição acontece? Essa mulher sente um fardo muito pesado na maternidade. Às vezes ela age de forma extrema, rejeitando mesmo, mas às vezes ela está com o filho dentro de casa, ela está alimentando o filho, cuidando do filho, mas aquilo dentro dela é um fardo pesado. Mas aquilo dentro dela é tão pesado, ela não consegue, ela sente, ela fica com raiva de ter que abrir mão de sair com as amigas, ela fica com raiva de ter que abrir mão de ir no shopping, ela fica com raiva de ter que abrir mão de ir numa confraternização qualquer, numa reunião qualquer, porque o filho adoeceu, porque o filho quer tirar a soneca da tarde. Tudo isso é a ferida da rejeição que ela carrega e nem percebe e nem sabe. Ela está sendo ditada, ela está sendo influenciada nas suas atitudes, no seu pensamento, no seu comportamento, no seu sentimento, pela ferida emocional lá da infância, pela menina ferida. O pai, provavelmente, o pai dessa menina, sabe o que fez com ela? Trocou ela pelo trabalho. Trabalhava muito. Eu falo trocou porque foi assim que ela se sentiu. O pai precisava trabalhar, tá? Mas a criança de 6 anos, 5 anos não entende. Então a criança de 6 anos, 5 anos, ela não tem recurso para entender que o pai precisa trabalhar. E aí às vezes o pai saía para trabalhar de manhã e quando voltava a criança já estava dormindo. O que essa criança sente? Poxa, meu pai não gosta de mim, meu pai não quer ficar comigo, meu pai me trocou, meu pai não me quer hoje. Ou o pai rejeitou mesmo, o pai foi embora, não quis mais saber daquela filha. Ou o pai arrumou outra família e ela se sentiu trocada. Então sempre aquela sensação de ser trocada. Fui trocada porque meu pai preferiu algo. E a rejeição da mulher é com o pai. Ela sente a rejeição, se a mulher carrega a ferida da rejeição é porque foi com o pai, o relacionamento com o pai. A ferida do abandono na mulher é com a mãe. Isso não é uma regra, né? Mas isso são estudos, são dados que acontecem assim na maioria das vezes. Então, se você, por exemplo, sente uma ferida da rejeição, mas fala assim, vou te dar um exemplo agora, que veio agora na minha mente. Eu sinto a ferida da rejeição em mim, mas eu não tive pai. O fato de seu pai ter morrido antes de você nascer, ou seu pai ter largado sua mãe, abandonado sua mãe antes de você nascer, isso pode sim gerar em você uma ferida da rejeição. Você pode... Ah, mas meu pai morreu, Patrícia. Meu pai morreu. Mas a criança, o bebê, ele não sabe conjecturar isso. Ele não consegue. Lá na infância, ele não tem essa maturidade. Hoje você é uma mulher madura, você entende. Mas aquela criança ferida não entende. Não entende. E aí pode estar no governo da tua vida. Calma aí só um pouquinho pro bebê. E aí pode estar no governo da sua vida, essa criança ferida. Essa criança ferida lá da infância, hoje está aí dentro de você, não foi curada. As pessoas têm as pessoas aí na internet, elas têm uma linguagem, elas têm um termo, que é criança interior. Esse termo é um termo técnico, né, para psicologia. Esse termo, ele existe mesmo, né, a criança interior ferida. Então fica aqui, minha amiga, comigo até o final que eu vou dizer para você como é que você cura tudo isso. Esse termo existe mesmo na psicologia, criança interior, mas eu trago aqui para vocês, falo, né, dessa criança ferida, porque essa criança interior, ela não morreu, ela está dentro de nós. Hoje eu tenho 46 anos, 45, eu vou fazer 46 em maio. Eu tenho todas as idades ainda dentro de mim. Eu não tenho só os 46, eu tenho todas. Eu tenho desde quando eu nasci, todas as idades, né? Está aqui dentro de mim. Faz parte da minha vida, do meu passado. Então isso não sumiu. Isso, eu carrego isso comigo. Então essa é a criança, né? Que as pessoas falam de criança interior. E essa criança, sim, ela pode sim estar ferida e estar dominando a tua vida, dominando os teus pensamentos, dominando as tuas ações. Enquanto você não curar essa criança,
ela vai continuar dominando e você vai achar que a vida é assim mesmo. Por quê? Porque é inconsciente. E o inimigo, ele sabe tanto disso, que essas feridas estão no nosso inconsciente. E a Bíblia diz assim, eu amo que a Bíblia diz assim, o Senhor joga a luz sobre as minhas trevas. O que são as minhas trevas? São justamente essa parte obscura, essa parte inconsciente que eu não tenho acesso. Mas a palavra de Deus, ela é capaz de penetrar na junção da alma e do espírito, de juntas e medulas. É a única coisa, por isso que eu sou psicanalista cristã, porque a única coisa que penetra lá no seu inconsciente é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Então, o seu passado, eu vou te falar uma coisa, presta atenção nisso que eu vou te falar. O seu passado, ele não pode definir o seu futuro. O seu passado não pode definir o seu futuro. Mas enquanto você não cura, ele vai continuar ditando o seu presente e definindo o seu futuro. O seu passado, ele não pode definir o seu futuro. Mas para isso você precisa da cura e da restauração, porque senão ele vai continuar. Gente, eu fui uma mulher, a vida inteira eu busquei sucesso profissional. Eu alcancei sucesso profissional porque eu achava que assim eu conseguiria resolver todos os meus problemas, eu seria feliz, eu daria felicidade às pessoas que estavam à minha volta, quer dizer, minha família. Só que eu consegui o sucesso profissional. É tanto que eu falei para você que até 5 anos atrás eu era só professora, farmacêutica, eu tinha o meu negócio próprio, eu não vivia com problemas financeiros, né? Eu construí para mim um patrimônio, mas eu percebi que tudo isso era vazio. Era vazio, eu precisava de cura, restauração e libertação. E eu achava que eu era uma pessoa boa, porque eu cuidava da minha vida, eu cuidava da minha filha, eu cuidava da minha casa, e eu era boa profissional, só que ainda assim era vazio. E eu chegava em casa, era o tal sepulcro caiado. Chegava em casa, a minha filha tinha a minha pior versão, o meu marido tinha a minha pior versão. Sepulcro caiado. Sabe por quê? Porque do lado de fora de casa, a gente tem as máscaras sociais. Dentro de casa, a gente é a gente, com as nossas feridas. E aí, é ali o primeiro lugar, dentro da nossa casa, é o primeiro lugar onde transborda todas as nossas feridas emocionais. Amar, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Amar é um verbo. E é um verbo de ação, sabia? Amar, ele, apesar de ser um sentimento, é um verbo e é um verbo de ação. Ou seja, a gente demonstra amor com as nossas ações e atitudes. Só que uma mulher ferida emocionalmente, ela não consegue, por mais que ela sinta, ela não consegue externalizar o amor genuíno de Deus com as suas ações e atitudes. Porque ela está ferida emocionalmente. Imagina a sua mão você escreve com ela, você faz bolo com ela, eu faço, né? Eu tô falando de mim agora, eu escrevo, eu faço bolo com ela. Se eu tivesse quebrado a mão, eu não esqueceria como é que se escreve, eu não esqueceria como é que se faz um bolo, mas eu ia conseguir fazer? Eu ia conseguir escrever? Eu ia conseguir fazer um bolo com as minhas mãos? Não ia conseguir. Apesar de não ter esquecido e apesar de saber como é que se faz, eu não conseguiria fazer mais. Por quê? Porque eu estava ferida nas mãos. A ferida na alma, ela não te faz esquecer seus sentimentos. Você sabe o que é amar e você ama, só que você não, como uma mão quebrada, você não consegue praticar, você não consegue externalizar. E aí, os que mais sofrem são os mais próximos. São os que a gente mais ama, são os que a gente mais fere. E muitas das vezes a gente, lembra que eu falei para você no início que eu estava conversando com uma mulher que para onde ela ia, né? Ela percebia que as pessoas invejavam ela, né? E essa mulher, se alguém desse a ela um elogio, ela achava que era ironia. Ela achava não, ela acha, porque ela ainda tá desse jeito, né? Eu conversei com ela, só ouvi. Tem hora que eu sou mentora, sou psicanalista, mas tem hora que eu sou só ouvinte. E nesse momento eu fui só ouvinte, né? Eu sigo as orientações do Espírito Santo até
na hora do meu trabalho, na hora que eu converso com alguém. O Espírito Santo falou, só escuta. E eu só escutei. E aí ela disse para mim o seguinte, ela disse que as pessoas elogiavam muito o trabalho dela, que ela tinha certeza que aquilo era inveja. Ou seja, até no elogio ela não sabia receber amor. Até no elogio ela via, os olhos dela eram olhos, né, de feridas emocionais, da ferida da rejeição. Então ela via até... Desculpa, gente, só um minutinho. Ela via até no elogio, ela via uma ironia. Ela via algo ruim. Então, amor, ele é um verbo. Entende isso até para quando alguém disser que ama você. O amor, ele é demonstrado. Como que você demonstra sentimentos? Com ações. Então, amar é agir. E como é que você demonstra esse sentimento em ações? Servindo. Então, amar é servir. Amar, quando você fala que ama alguém, você serve. Você serve essa pessoa. E Deus, ele diz o seguinte, lá em Coríntios, ele diz assim, Deus ama quem dá com alegria. Então, se você ama, você serve. E você serve com alegria. Se você acha um peso servir ao seu marido, se você acha um peso servir a sua família, os seus filhos, arrumar sua casa, você não ama. Ou se você ama, você sente que ama, você não consegue demonstrar. E onde que está, né, esse bloqueio que não permite com que você demonstre aquilo que você sente? Nos bloqueios emocionais. A ferida emocional lá da infância te ensinou que demonstrar sentimento é ser vulnerável. Você se torna vulnerável, as pessoas vão pintar e bordar com você, as pessoas vão tripudiar em cima de você, as pessoas vão te fazer de boba, porque alguém te fez de boba lá atrás. Alguém te fez de boba quando você era criança. Alguém te enganou lá atrás. Alguém não soube receber o seu sentimento, não soube receber o seu amor. E hoje você tem essa dificuldade. Então, em casa, é mais complicado, porque em casa a gente não tem os holofotes, né? E quem tem a ferida da rejeição, ela busca muita aceitação. Então, para os outros, ela faz muito, né? Ela serve muito na igreja. Para toda a obra da igreja, ela está dentro. Mas em casa ela sente peso, ela sente cansaço, ela sente desânimo. Mas para ir fazer algo na igreja, fazer algo para alguém, ela tá, né, bem disposta. Mas por quê? Porque em casa não tem os holofotes. Em casa ela já é aceita. Ela já tem a família dela que já ama, ela não precisa conquistar o amor. Mas lá fora, como ela aprendeu que para ter amor, ela precisa fazer algo, muito esforço, ela precisa ser aceita, porque o pai dela não aceitou, então ela busca aceitação por aí. E aí ela faz lá fora, mas em casa ela não faz. E aí essas mulheres costumam ser, fora da igreja, elas costumam ser fora de casa, uma bênção. Na igreja ela é uma bênção, nas células ela é uma bênção para a vizinhança, mas em casa ela é uma rabugenta. Em casa ela é uma mulher rixosa, em casa ela é uma mulher reclamona, em casa ela é uma mulher que briga o tempo inteiro, em casa nada tá bom, em casa é chato. Por quê? Ela carrega essa ferida da rejeição. E a ferida da rejeição, o inimigo ele é tão sujo, que ele sabe que essa ferida da rejeição pega a gente como uma raiz mesmo de amargura dentro do nosso coração, que ele potencializa nos fazendo passar por situações de humilhação. O que são situações de humilhação? Situações de vexame. De repente não foi contigo, mas seu pai te fazia passar vexame, seu pai bebia, caía na rua, ou sua mãe. Você sentia vergonha de alguma coisa, você sofria bullying. Você podia não sofrer bullying na escola, mas na sua família você sempre era mais baixinha, era sempre que comia muito, a que comia pouco, a mais magrela, enfim. Você sofria bullying ou na escola ou em casa. Por quê? O inimigo ele já sabia que tinha uma ferida da rejeição em você. Como é que ele sabe? Ele lê teu pensamento? Não, mas ele viu tua circunstância e ele é psicólogo também, porque ele entende as nossas emoções humanas, né? Então ele sabe o que vai causar em nós, aquele sentimento vai causar em nós. A única coisa que nos blinda, né, é a palavra do Senhor. É a gente se vestir realmente da palavra do Senhor.
Então ele sabe, e aí ele potencializa isso, trazendo para nós cada vez mais ferida da humilhação. E a ferida da humilhação, junto com a ferida da rejeição, faz você buscar aceitação e pertencimento. E aí faz com que você corra sempre atrás. Aceitação e pertencimento. Sabe o que acontece com uma mulher que busca aceitação e pertencimento? Se as amigas saírem juntas e não convidar, gatilha ela. Gatilha essa mulher. Essa mulher sente o gatilho, né? Fica gatilhada. Eu tô tentando arrumar o verbo certo para falar. Gente, às vezes a professora de português aqui dá pane, né? Essa mulher, ela sente o gatilho. Ela fica gatilhada com isso. Por quê? Porque isso vai lembrar lá da infância, quando o pai dela preferia ir trabalhar do que ficar com ela. Quando o pai dela trocou ela por outra família, ou quando o pai dela não esteve presente por causa de outra coisa. Ou seja, ela vai falar do mesmo, ela sente da mesma maneira. Minhas amigas não me quiseram. As minhas amigas me trocaram. Isso dá um sofrimento nessa mulher, um sofrimento tão grande. Se essas amigas saírem, forem para algum lugar e não ligarem para ela, não convidarem ela. E eu vou dizer, olha o que eu vou te dizer. O Espírito Santo de Deus está me incomodando para dizer isso. Eu vou montar um cenário para você. Isso pode ser que você se identifique. Essa mulher que eu tô te falando, que tem a ferida da humilhação e a ferida da rejeição, tem um filho pequeno, tem um bebê, né? E esse bebê pequeno, ele tem a rotina dele, a cesta dele, a soneca dele da tarde. Então, o que acontece? Essa mulher, ela fica muito presa dentro de casa. Aí, duas amigas, que ou têm filhos grandes ou não têm filhos, vão sair para uma praia, ou vão sair à noite. E sabe que essa terceira amiga, que é a ferida emocional, que tem as feridas emocionais, né, que eu tô falando, não pode ir. Então, elas saem e nem convida. O que essa mulher ferida vai pensar? A culpa é do meu filho. Meu filho me atrapalhou. Não saí, não fui convidada, não pude ir porque meu filho me atrapalhou. Olha o pensamento diabólico. Olha como Satanás trabalha nas nossas feridas emocionais. Olha o pensamento errado. E aí, como que eu resolvo tudo isso, Patrícia? Como é que eu saio desse dilema? Como é que eu saio de tudo isso? Gente, só tem cura. Só tem cura através da palavra de Deus. A primeira coisa que você precisa entender é que é Deus que dita a nossa agenda. Deus, ele nos coloca em situações para provar três coisas em nós: confiança nele, fidelidade e humildade. O quanto você confia que ele sabe mais que você. Ele sabe, inclusive, que você precisa de coisas que nem você sabia que você estava precisando. Você está pedindo. Lembra que Jesus, quando ia pregando a palavra e aparecia as pessoas querendo cura, e aí Jesus falava assim, o cego, né? A pessoa estava cega. Jesus falava assim: o que tu queres que eu te faça? Gente, é óbvio que era a cura da visão, mas de repente o cego queria um dinheiro, de repente o cego queria um carro, de repente o cego queria uma casa, de repente o cego queria uma esposa. Mas Jesus sabia que ele precisava era da cura. Então, às vezes, a gente está querendo certas coisas, quando, na verdade, a gente precisa de algo mais profundo do que aquela coisa que a gente está querendo. A gente quer uma viagem, a gente quer uma casa, a gente quer... Não que isso não seja genuíno querer, mas às vezes, para que a gente usufrua melhor dessa bênção que a gente está pedindo, Deus primeiro tem que nos transformar em alguma área para que quando a gente receber essa bênção, a gente consiga usufruir. Deus já me provou nessa área, sabia? Eu já estive 2 vezes na mesma cidade. Em 2016, hoje eu moro em Cabo Frio. Em 2016 eu morei em Cabo Frio. Gente, eu não era curada, não era restaurada, não era liberta. Para mim era um tédio morar aqui, para mim era um caos, para mim era terrível. Eu preferia voltar da cidade para onde eu estava, tipo a cidade onde eu estava era o Egito, Baixada Fluminense. Não quero ofender ninguém, tá? Era o Egito. E aí eu queria voltar para lá. Eu queria voltar para lá. Voltei. Olha como Deus é fantástico. Voltei. Quando eu voltei, começou o meu processo de cura, restauração e libertação. E fui levantada para curar, restaurar e libertar outras mulheres. Depois que eu passei por esse processo, para onde estou hoje? 2025.
Onde estou hoje? E aí hoje eu consigo cumprir o Isaías 1,19, comer o melhor dessa terra. A minha condição financeira, eu vou dizer para você, que é a mesma daquela época. Algumas coisas melhoraram, mas é a mesma. O meu trabalho é o mesmo, ainda continuo sendo professora, o meu trabalho é o mesmo. Mas hoje eu consigo usufruir mais em paz, com descanso, entendendo a minha estação, sabendo que aquilo que eu não posso com o meu próprio braço, eu preciso descansar em Deus que Ele vai agir, sabendo que eu preciso de sabedoria para passar por determinada situação. No ano passado, eu falei para você em 2004, que Deus me colocou dentro de uma fornalha para me ensinar certas coisas. Eu fiz coisas que eu não imaginei que eu tinha que fazer em Deus. Mas Deus estava me ensinando a ser humilde, a ser submissa, ensinando a ser obediente. Mesmo assim, eu consegui comer do melhor desta terra, usufruir do melhor que essa terra tem. Mesmo assim. Tudo porque eu entendi a minha estação. Eu pedi a Deus sabedoria para passar por aquela situação. Passei por aquela situação posicionada em Deus, posicionada nele, de acordo com o que ele determinava para eu agir, fazer e pensar. Tinha dia que eu parecia uma doida. Sabe por que eu falo que eu parecia uma doida? Porque a coisa ficava tensa. Mas sabe o que eu fazia? Louvava, começava a louvar e trazia para minha mente coisas que me davam esperança, a própria palavra do Senhor sobre mim. E isso que eu quero deixar para você. Quando as coisas ficarem difíceis aí, que você não sabe o que fazer, você não sabe o que fazer, você não entende por que está assim, busque em Deus sabedoria. Busque em Deus sabedoria. Às vezes você está precisando de uma ajuda para cura. Às vezes você está precisando de uma ajuda para a sua restauração, como eu precisei. Eu precisei de mentoras, eu precisei de terapeuta, eu precisei de fazer mentoria em grupo. Eu precisei de uma jornada. A minha jornada não foi sozinha, eu precisei de pessoas. Porque o nosso propósito, presta atenção nisso, o nosso propósito ele é interligado uns com os outros. Por isso que se a sua ferida emocional está te isolando, você já não está dentro do propósito de Deus. Porque o meu propósito e o seu se conectam. Os nossos propósitos se conectam. Não significa que vamos caminhar juntas o tempo todo, mas que um período da nossa vida, Deus vai nos conectando com pessoas. Se a gente está ferido emocionalmente, a gente não faz essas conexões. A gente não faz. Se a gente está ferida emocionalmente, a gente não entende que o nosso filho não é um problema para a gente. Que muitas das vezes é Deus agindo na nossa agenda e nos colocando dentro de casa para que a gente escute a voz dele. É tudo ajuste mental. Então, se pergunta hoje, você sente que o seu emocional está te impedindo de servir a sua família com alegria? Você sente que alguma coisa em você te impede de você exercer o propósito que Deus tem para você? Alguma coisa no seu emocional que trava, alguma coisa do seu passado, você está preso em algo do passado, você sente isso? Comenta isso para mim. Se você sente isso, eu quero ouvir, eu quero ver, ler o seu comentário. Sabe qual é a importância? Para começar, né? E essa é a importância. O caminho da cura é a rendição. Esse é o caminho. Gente, é o caminho da cura. Eu falo para minha filha, é simples, mas é difícil. Por que é simples? Porque é só se render. Simples, ponto. Mas por que é difícil? Porque vai doer na nossa carne. Toda vez que você se rende ao Senhor, dói na sua carne. Mas sabe por que dói? É a sua carne sendo queimada. É a sua carne sendo crucificada. Mas o caminho da cura é a rendição e obediência. E aí, como é que você se rende e obedece a Deus nesse cenário que eu montei? Você tem um filho pequeno, você quer sair, ganhar o mundo e o seu filho ali está te atrapalhando entre aspas, né? Por quê? Porque você sente que ele te atrapalha, mas eu te afirmo que ele não te atrapalha. Eu te afirmo que ele é uma ferramenta do Senhor para te aprumar. Eu te afirmo que ele não atrapalha você, ele não atrapalha o teu propósito, mas ele te apruma no propósito que Deus tem para você. Quanto mais o teu coração ansiar por coisas do mundo,
mais o teu coração querer ir para fora, mais o teu coração, você quer lutar a tua profissão, você quer lutar a tua carreira, mas você vê que nesse momento tem alguma coisa que está te impedindo. Quanto mais você lutar com isso e você não se render àquilo que Deus quer para você de fato, mais Deus vai te prender dentro de casa. Mais Ele vai trazer coisas para você. Eu já vi situações, né? Parece que Deus grita no ouvido de certas mulheres e certas mulheres não ouvem. Eu já vi situações assim, a mulher ela queria sair, ela queria passear, ela queria fazer uma festa no outro dia, ela queria tantas coisas e do nada o marido dela adoeceu. Do nada. O marido dela liga e fala que está doente, precisando ir para a emergência. Você acredita que ela ficou irritada? Ela ficou irritada com aquilo, porque aquilo tirou ela dos planos dela. Ela não entendeu que era Deus gritando no ouvido dela e dizendo: ei, filha, para tudo. Marta, para tudo, Marta. Para tudo. Porque eu quero você em casa. Eu quero você rendida à minha agenda e não à sua agenda. Se renda à minha agenda. Vive na minha agenda, não na sua agenda. E por que eu digo para você isso com tanta convicção? Porque é melhor, gente. É melhor do que a nossa mesma. A Bíblia diz que o plano do Senhor é mais alto e melhor que o nosso. A Bíblia diz que Ele sabe os planos que tem para nós, planos de paz e de prosperidade para nos dar um futuro. A Bíblia diz que para a gente não se apoiar no nosso próprio entendimento, mas reconhecer Deus em todo o nosso caminho, porque Ele vai endireitando nossas veredas. Então, qual que é o caminho da cura e da restauração? Se render e obedecer. Vai doer na sua carne, não é isso que você quer. E vou te dizer mais. O mundo vai dizer que você é uma boba. Ah, você está fazendo isso, você é uma boba. Você não devia fazer isso não, você devia correr atrás da sua felicidade. Mas eu vou te falar uma coisa. Não há felicidade fora do propósito de Deus. Não há. E a gente vive o propósito de Deus, inclusive no nosso casamento, dentro da nossa casa. A nossa casa, o nosso leito conjugal, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, ela é um altar para o Senhor. Se você vai na igreja, se você serve na igreja, se você louva, adora, levanta os braços na igreja, e ainda assim, dentro de casa, a sua vida não é um altar, a sua casa não é um altar para o Senhor, você é um sepulcro caiado. E eu falo isso com amor no meu coração por você. Com amor de quem quer ver você vivendo o propósito que Deus tem para você. Hoje eu estou ainda a trabalhar e voltei para casa sentindo uma angústia. Só quero chorar. O melhor lugar para a gente chorar quando a gente está angustiado é diante do Senhor. Pedindo principalmente, Senhor, mostra para mim, abre meus olhos, de onde vem essa angústia. Eu vou dizer uma coisa, se você não sabe a origem dessa angústia é lá da infância, feridas emocionais lá de trás que não foram curadas, que a pessoa acredita que com o tempo vai sendo curado, só que o tempo faz só você se acostumar com a dor, o tempo não cura nada, quem cura é Deus, o tempo não cura nada. E aí você se acostuma a sentir aquela dor. Imagina que é como se fosse um espinho na carne. E ali tem um espinho. E a pessoa vai andando com aquele espinho. Quando alguém vai esbarrando, aí o que a gente tende a fazer? A proteger. A gente bota alguma coisa para tampar aquele espinho. Mas o espinho está lá na tua carne. Enquanto não retira o espinho, não limpa a ferida, não faz asepsia e não cura aquilo ali, vai continuar doendo. Muitas das vezes, para arrancar vai doer. Depois que arranca, tá doendo porque tá inflamado, até cicatrizar dói um pouco, porque o processo de cura ele não é rápido. Quem fala para você também que é rápido não é verdade. O processo de cura ele é variável de pessoa para pessoa. Depende, né, do emocional, o quanto esse emocional está fortalecido em Deus ou não, né? Depende disso. Então não adianta você chegar na igreja, sapatear, pular em adoração, mas em casa ser rixosa. Em casa você ser insuportável. Em casa você viver tratando as pessoas mal. Não adianta. Não adianta. Você bota uma mesa bonita. Eu já vi isso, tá?
Você bota uma mesa bonita. Teve uma, inclusive quando eu estava lá na Europa, né, eu estava lá em Portugal, a mesa que eu estava tomando café da manhã não estava a mesa posta. Estava arrumadinha, mas não estava a mesa posta. Mas eu falei assim, a mesa não está bem arrumada, mas a conversa aqui está muito gostosa. Por quê? Porque às vezes a gente vê aquela mesa, a gente fica até com inveja, né? Aquela mesa de Instagram bem posta, fala, poxa, eu não tenho esses utensílios, eu não tenho esses garfos, eu não tenho esses pratos. A gente fica com inveja, só que a gente não sabe qual foi a conversa que teve ali. Às vezes a conversa da sua casa foi mais saudável do que a conversa que teve naquela mesa. A gente olha muito o exterior. Não estou dizendo que ter mesa posta não é bonito. É bonito, eu gosto, é bonito. Mas mais importante do que isso é quem senta à mesa. Isso que é mais importante. Então, não adianta a mesa posta linda, né? E depois que sai da mesa, por exemplo, filmou tudo ali, mas depois que sai da mesa, por exemplo, trata o marido mal. Só porque o marido não fez aquilo que você queria. Uma vez eu falei assim, eu orei e falei assim, Senhor, eu quero trabalhar em tal ministério na igreja. Olha isso! Eu falei assim, Senhor, eu quero trabalhar em tal ministério na igreja. Mas para eu trabalhar nesse ministério na igreja, meu marido não era cristão na época. Para eu trabalhar nesse ministério, eu vou ter que conversar com meu marido, porque eu vou precisar ficar mais tempo fora de casa. Eu estava ainda no processo de cura, restauração e libertação. E aí eu falei assim, só que a resposta que ele me der, eu vou entender que a resposta veio do Senhor. E aí eu fui toda, né, achando que a resposta ia ser sim, porque Deus não ia querer que eu trabalhe no ministério da igreja? Deus ia falar não? Eu achei que Deus ia falar sim. Cheguei e fui conversar com meu marido, sabe o que ele falou? Não é momento de você se afastar de casa agora, porque estamos passando por um momento de transição, um período chave da nossa vida. Não quero que você se comprometa com ministério nenhum da igreja. Pois foi isso que eu ouvi. E aí, ia ser a filha amada do Senhor que ia falar ou ia ser a menina, né, ferida emocionalmente, que ia sapatear ali e ficar ali, né, de birra? Não, eu vou, quem manda em mim sou eu, é obra do Senhor. Não. Se você não quer, se é não, então não vou. E aí não fui. Lógico, doeu na carne, né? Dói na carne, não faz o que a gente quer, dói na carne. Mas eu fui obediente. E aí eu entendi que muitas das vezes a pessoa ela tá ativa na igreja, mas está negligenciando sua casa. Está negligenciando sua casa. E não é isso que Deus quer da gente. Não é esse o propósito de Deus na nossa vida. E aí eu quero falar para você novamente isso. O seu passado ele não pode definir o seu futuro. Mas se você não se curar, ele vai continuar influenciando o seu presente e definindo o seu futuro. Mas se você sente que precisa de ajuda, não demore a procurar ajuda. Como eu disse para você, eu procurei. Eu tive mentoras, eu tive terapeutas, eu tive grupos de mentoria. Hoje eu ainda estou ainda na capacitação. Hoje a minha capacitação, lógico, né, que a gente vai crescendo, a gente vai aumentando. Hoje a minha capacitação é com a pastora Tânia Tereza, de cura e libertação. Hoje a minha capacitação é com ela, mas eu precisei. Sempre caminho com algum mentor, algum professor diante, né, de mim, junto comigo, para me ajudar na minha trajetória. Então, se você sente que você precisa de ajuda, não hesite em me procurar, porque eu tenho uma mentoria específica para mulheres com feridas emocionais, mulheres cristãs que têm feridas emocionais, que não conseguem aí se alinhar ao propósito de Deus. Eu acompanho essas mulheres por um tempo, né? 2 meses é semanalmente, porque são 10 encontros, e depois é uma vez por mês durante um ano, para acompanhar aí a evolução dela dentro do propósito de Deus. Então, se você sente que esse é o seu momento, me chama no direct aí que eu vou te explicar melhor. E comenta aqui para mim nessa live o que foi que mais chamou a sua atenção, o que foi que mais assim falou com você. Não esqueça de me acompanhar lá no YouTube também, essa live vai para o YouTube, e compartilhar ela com mais uma mulher. Gente, um beijo grande, obrigada por vocês ficarem aqui até agora, obrigada, foi um presente para mim, mas eu creio que para vocês também foi bênção. Obrigada e até semana que vem, terça-feira às 9. Um beijo, tchau, tchau.